Salmo 115 ou 114, 2. Salmo 115 ou 114, 2. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Porque diriam os pagãos? Porque diriam os nossos adversários? Porque diriam aqueles que não professam a mesma fé que nós? Porque diriam aqueles que não creem como cremos? Onde está o seu Deus? Depois você pode ler esta mesma frase. Ela aparece em vários momentos. Lá no Salmo, no Salmo 42, no Salmo 79. E de outras formas, não exatamente com estas palavras, esta pergunta aparece. Esta pergunta, queridos, não era uma pergunta comum. Não era uma pergunta natural, uma curiosidade politeísta, que naquela época era normal. Alguém chegava a uma cidade, a um vilarejo, e logo perguntava: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? E aquela pessoa mostrava uma imagem do seu Deus, contava a história do seu Deus. Aquela pessoa que tinha perguntado também geralmente carregava consigo uma pequena estatueta do seu Deus. Aquilo era idolatria mesmo. Ali era ídolo mesmo. E a pessoa também contava a história do seu Deus, do seu povo, da sua tribo. Então, esta pergunta que está na Escritura Sagrada, esta pergunta da Escritura Sagrada, feita aos judeus, não era uma curiosidade politeísta tão comum. As pessoas faziam reverência para... Onde é que vocês fazem as celebrações de vocês, os cultos de vocês, aquela coisa toda? Como é que vocês... As pessoas buscavam aprender a cultura religiosa de um povo. Aquilo era algo extraordinário. Então as pessoas, e muitas delas, nas suas pátrias, faziam orações àquele novo Deus que conheceu. Mas a pergunta feita aos hebreus não trata-se de uma curiosidade politeísta. É uma zombaria, queridos. É um desafio. É um tocar na ferida, é um tocar na chaga da derrota, da humilhação, do não deu certo, do não concluiu. É tocar na chaga, queridos, da ausência do socorro, da ausência da cura, da ausência da misericórdia. É tocar na chaga do desemprego. O profeta Abacuque ouviu esta pergunta, este desafio. E a resposta dele qual foi? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o meu Deus não me responda, ainda que ele permaneça em silêncio, todavia, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Pasmem, queridos, esta pergunta, ela repete-se. E ela não apenas repete-se, como não poucas vezes parece que aqueles que a fazem têm razão. Não esqueça, eu disse parece, porque só parece. E não fique aí dando uma de coitadinho, não, porque essa pergunta foi feita para Jesus várias vezes, de muitas formas. Leia lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4. O próprio demônio apontou o dedo no rosto de Jesus e disse: tu és o Filho de Deus. É a mesma pergunta. Por isso disse, queridos, esta pergunta, ela está espalhada no texto, nos textos sagrados. E não há uma pessoa que creia, que sirva, que siga o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, que é o Deus da Igreja Católica, que não seja insultado com esta pergunta. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Amados, nós não estamos preparados para responder ao demônio com as Escrituras. Não estamos preparados. O demônio conhece as Escrituras, os detalhes. E nós estamos de braços cruzados. Não estamos preparados para responder-lhe à altura. O insulto que Satanás fez para Jesus foi: está escrito, está escrito. Os teus anjos tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus vai dizer também, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E pela terceira vez Satanás o deixou. Os judeus, os grandes religiosos da época, eles disseram para Jesus. Ele que disse que destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias, ele não poderia descer da cruz? Ele poderia muito bem não passar por essa humilhação? Aquele criminoso que estava ao lado esquerdo de Jesus disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Onde está o teu Deus? Esta pergunta, queridos, desacreditava, desrespeitava o Deus dos judeus e o nosso. Era exatamente a impotência, o silêncio do Deus de Israel que levava os inimigos a perguntarem: onde está o teu Deus? E agora, missionário? Fica desse jeito? Fica como está? É assim mesmo? Salmo 126. Salmo 126, pegue a sua Bíblia. Salmo 126. 1 e 2. O que foi que vimos lá no 115? O que foi que vimos no 115? Depois leia com calma, tá? Porque dirão as nações: a minha e a tua humilhação, a minha e a tua dor, o meu e o teu despejo, a tua e a minha energia cortada, o telefone cortado. Você não tem combustível, você não tem um transporte, você está vivendo a humilhação do poder público na saúde, em todos os sentidos. Você foi despejado porque não conseguiu pagar o aluguel, você está desempregado, você está na pior situação.
a nossa situação de humilhação, de penúria, a chaga da ausência de Deus leva os nossos inimigos a dizerem: onde está o seu Deus? Essa pergunta muitas pessoas estão escutando hoje. Muitos de nós estamos escutando. Mas este quadro termina nesta pergunta. 126, 2. 1 e 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia até entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Guarda esta palavra, queridos. A tua história não vai terminar com a pergunta: onde está o teu Deus? A história vai ser levada a cabo e a termo com uma constatação que até os teus inimigos e os meus inimigos dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Prepara-te, porque está terminando o momento do insulto. Está terminando o momento da humilhação, está terminando o momento do sarcasmo. Está chegando a hora dos teus inimigos dizerem: grandes coisas fez o Senhor por ele. Missionário, mas eles são muito orgulhosos, são muito prepotentes para fazer essa constatação. Eles não precisam verbalizar, eles não precisam ir para a rádio, a televisão e dizer isso ao público. Basta que eles saibam, bastam que a sua consciência diga-lhe: Deus fez grandes coisas por aqueles a quem eu disse: o Deus deles morreu, o Deus dele está acabado, o Deus dele está humilhado. Desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.